Oi, gente, tudo bem? Aqui estou eu de volta para falar dessa vez sobre um documentário. Algumas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, por aí mais ou menos, eu assisti um documentário chamado The Unbelievers. Esse documentário traz dois cientistas, o Richard Dawkins e Lawrence Krauss. Eles são dois cientistas extremamente renomados e vai tratar basicamente da questão ciência e religião. Quando eu fui assistir esse documentário, eu estava imaginando que ele ia ser retratado de uma forma diferente. Eu achei que ia ser uma conversa, mais ou menos um debate, entre líderes religiosos e cientistas. Mas não. O documentário é, na verdade, sobre o ponto de vista da ciência sobre a religião. Então é assim. Ele é um documentário muito interessante, justamente porque ele traz para as pessoas o ponto de vista da ciência sobre a religião, sobre crenças, sobre como o mundo é formado, enfim. Mas eu tenho coisas não muito boas pra falar sobre esse documentário, mesmo tendo achado ele interessante. Vamos lá. Eu achei o documentário um pouco tendencioso da forma que foi feito. Não sei dizer se o que aconteceu de fato naqueles momentos foi realmente uma coisa tendenciosa, se foi uma conversa, porque assim, esse documentário vai abordar, vai mostrar, na verdade, momentos desses dois cientistas em palestras, em debates. Tem uma parte que mostra um debate entre eles e alguns líderes religiosos, e tem partes que são debates entre os dois cientistas, uma conversa deles em algumas universidades. E também feiras de ciências e em eventos que promovem, né, a ciência, enfim. Então, eu achei tendencioso justamente na parte dos debates deles com os líderes religiosos. Porque eles pegaram pequenas partes desse debate que aconteceu. E, enfim, pegaram a parte da ciência recriminando completamente a religião e pegaram uma parte da religião falando coisas talvez não tão coerentes com a ciência, e a ciência fazendo piada das respostas das pessoas, dos seres, dos líderes religiosos. Então, como mostraram só pra eu explicar pra vocês, os cientistas no seu momento de glória e os religiosos no seu momento, tipo, tô falando besteira, não que eles estivessem falando besteira, mas eles quiseram colocar dessa forma, ficou tendencioso, ficou parecendo que uma pessoa religiosa não tem argumentos, que eles não sabem o que eles estão falando, que eles não têm embasamento para fazer um debate, para criar um debate como aquele. Ficou dessa forma. E assim, foram 5 minutos disso. O resto do documentário, o documentário tem 1 hora e pouco, foi realmente a visão dos cientistas sobre a religião. Não gostei de como foi feito por um segundo motivo. Primeiro, que foi tendencioso. Segundo, que eu achei algumas falas e alguns posicionamentos dos cientistas e de pessoas que estavam em um determinado evento que eles foram um pouco, pra não dizer muito, na minha opinião,
Mas vamos deixar a coisa assim num nível mais light. Foi um pouco desrespeitosa com a religião alheia, não só o cristianismo ou qualquer outra coisa. Porque eles chegam realmente a falar que você acreditar em algo que não seja concreto, algo que não seja ciência, é uma coisa estúpida. Você está sendo estúpido se você acredita em algo que não seja comprovado pela ciência, que não tenha um embasamento científico. Então, já começa por aí, porque eu acho que a pessoa tem o direito de acreditar no que ela quiser. E isso não torna ela mais estúpida do que eu, ou de qualquer outra pessoa. E assim, eu acho que criou esse documentário não ficou de um jeito que eu acho que é o certo. Eu acho que em assuntos desse tipo que são complicados, porque você tá lidando com crenças e fatos e enfim, eu acho que você não tem que impor alguma coisa, você não tem que falar por que você acredita nisso, ou você não tem que falar senta aqui comigo uns minutos que eu vou te mostrar como o seu pensamento tá errado e como o meu está certo, e eu vou te fazer enxergar como o meu está certo. Eu vou te mostrar com fatos concretos como eu estou certo, e você vai passar a acreditar na ciência também. Basicamente eles falam isso. Primeiro que eu não concordo, porque eu acredito na ciência e eu sou uma pessoa religiosa. Então, sou um alien, talvez. Porque pra eles, nesse documentário foi demonstrado que ou você acredita numa coisa ou você acredita em outra. Você não pode acreditar nas duas coisas. E não, eu não acho que tem que ser dessa maneira. Eu acho que a gente não tem que criar esse conflito de ou você acredita nisso ou você acredita naquilo. Eu acho que não tem que ser errado você ter uma crença em alguma coisa maior e inespecífica e que talvez para muitas pessoas não tenha lógica, não tenha sentido, mas para você tem. E isso é o que importa, sabe? E eu não sei. Eu acho que em assuntos desse tipo tem que ser assim, por mais que não seja um documentário que envolva um debate, mas você era um comentário para mostrar o seu ponto de vista, ótimo, mostra o seu ponto de vista. Ele é um documentário muito interessante para você enxergar o ponto de vista da ciência. Isso não tenho dúvidas, não estou questionando isso. Mas você não precisa agredir, você não precisa falar que você não precisa menosprezar a crença de outra pessoa só porque você não acredita nisso, sabe? Eu acho que, lógico que eu sei que muitos líderes religiosos, muitas pessoas religiosas também atacam a ciência, também são contra a ciência e falam coisas agressivas sobre a ciência ou sobre pessoas que acreditam na ciência e não acreditam em Deus ou qualquer outro ser divino maior do que nós. Mas é justamente isso que eu estou tentando falar. Se você vai fazer um documentário sobre o seu ponto de vista, eu acredito nisso, 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 nisso e nisso. Ótimo. Faz um com outro ponto de vista, não sei, faz um sobre o islamismo. E o islamismo vai falar o ponto de vista dele, da religião deles. Ele vai falar que é isso, 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 isso e isso. A questão não é você falar, meu ponto de vista é esse, é por isso que qualquer outra coisa que não seja isso está errada.
você não tem que falar, não é sua função falar isso. As pessoas precisam de informação, as pessoas precisam analisar a informação e elas precisam decidir o que elas vão fazer com essa informação. Então, você expressa o seu ponto de vista, eu expresso o meu, e a pessoa que estiver assistindo, ela vai decidir se ela acredita em mim, ou se ela acredita em você, ou se ela não acredita em nenhum de nós dois. Entenderam? Acho que vocês conseguiram captar o que eu tô tentando falar do documentário. O documentário, ele aborda questões como a criação do universo, evolução dos seres humanos, um pouco da questão da moralidade. Eu acho que a gente pode falar disso também, que a religião impõe, né? Algumas religiões impõem, enfim. Eles falaram muito que as pessoas religiosas, elas agem por medo. Elas são pessoas boas, elas querem ser pessoas boas porque elas têm medo, né, de ir pro inferno, enfim, de receber alguma punição. E você não pode viver temendo algo que para eles é irreal. E você não pode ser uma pessoa boa simplesmente porque você tem medo de que algo aconteça com você se você não for uma pessoa boa. Nesse ponto eu concordo, eu acho que você tem que ser uma pessoa boa genuinamente. Não que... É complicado falar sobre isso, porque... de uma certa forma, eu acho que você pensar que alguma coisa pode acontecer com você se você não agir de um jeito certo, isso faz com que as pessoas busquem ser pessoas melhores. A gente não pode negar isso. Mas talvez a gente possa encontrar um outro meio de fazer com que as pessoas tentem ser pessoas melhores sem sentirem medo, né? Não sei também. Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês é que é um documentário muito interessante. É um documentário que traz realmente o ponto de vista da ciência, infelizmente atacando o ponto de vista religioso. E isso foi uma coisa que me desagradou demais e me incomodou muito o documentário inteiro. Porque eu realmente não gostei da forma como foi produzido, da forma como foi colocado. Eu acho que seria muito mais interessante se eles focassem simplesmente no conhecimento deles, no ponto de vista deles, se eles realmente explicassem com todo o afinco deles questões pontuais de discussão que existem entre a religião e a ciência. Mas não foi assim, né? Quem sabe num próximo documentário que fizerem, eles tenham um pouco mais dessa noção e desse cuidado que é preciso ter com a informação, para que não vire uma agressão, um ataque a algo ou alguém que possa se sentir ofendido, prejudicado ou qualquer outra coisa com as suas palavras. Eu acho que os dois pontos de vista são super válidos e você tem que escolher o que você acredita. Você tem que saber o que serve ou não pra você. Não um cientista, não um padre, não não um pastor ou qualquer outro líder religioso de outras religiões que eu não tenho conhecimento para comentar. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas. Essas coisas precisam ser comentadas, sim, e faladas, e as pessoas precisam trazer questões, debates assim.
porque as pessoas precisam de conhecimento e isso é conhecimento. Mas cuidado com o que você quer expor, porque às vezes pode soar um tanto rude e preconceituoso ou qualquer outra coisa. Enfim, se vocês já assistiram esse documentário, deixem um comentário, redundância, aqui embaixo. Se vocês pretendem assistir, também comentem, me falem. E também vocês podem falar da opinião de vocês sobre ciência e religião, o que vocês acham sobre esses debates. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!